Shalom, queridos! Estamos no dia 31 de julho de 2022 e, mais uma vez, estamos aqui no Compartilhando a Torá. O nosso propósito, como é do conhecimento dos amados, é nós trazermos orientação, trazermos luz para a sua vida e tudo isso por meio da Torá. E sempre quando nós falamos em Torá, que é uma referência à instrução de Deus, à instrução do Eterno para nossas vidas, nós somos incentivados, orientados a realmente conhecermos a vontade, a instrução do Eterno para as nossas vidas. Está escrito na Mishnah, em Avot, capítulo 5, verso de número 21, a Mishnah vem e nos traz um incentivo para nós realmente estudarmos, conectarmos com a palavra de Deus. Está escrito na Mishnah, referindo-se à Torá, a palavra do Eterno: estude-a e estude-a, pois tudo está nela. Examine-a profundamente, envelheça e fique grisalho sobre ela, e não se afaste dela, pois não há nada mais edificante para você do que ela. A Mishnah referindo-se à Torá. Então, nesse sentido, nós sigamos os conselhos da Mishnah de Avot, capítulo 5, verso 21, e vamos partir para mais uma parashá semanal, Devarim, que significa palavras. E sempre lembrando, queridos, que aqui no Compartilhando a Torá, toda a exposição da parashá, ela está debaixo de uma orientação rabínica ortodoxa, dentro de uma interpretação judaica, com apoio dos sábios, Midrash, Humash, e entre outras fontes, e vamos seguir aquele passo a passo. Vamos ler a porção da Torá, vamos interpretar a porção, os textos da Torá com os nossos sábios e no final vamos trazer aqui uma aplicação prática para as nossas vidas. Queridos, antes de nós entrarmos aqui no estudo em questão, eu gostaria de deixar um recado aqui para você que tem um interesse na fé monoteísta, uma fé que adora somente um Deus, como está escrito na Torá. Eu gostaria de deixar um convite para você que tem essa vontade de conhecer o monoteísmo, bem voltado para a comunidade Bnei Noach. Nós estamos aqui em Bauru, na Avenida José Silvestre, 745, Jardim Silvestre 2. Temos ali os nossos encontros semanais para Bnei Noach, ou aqueles que estão estudando o monoteísmo no contexto judaico. E os nossos encontros acontecem na sexta-feira à noite, às 20 horas, onde nós estamos ali reunidos, recebendo o Shabat, recebendo o Kabbalat Shabat, e nos sábados, a partir das 17 horas, temos ali uma exposição, um resumo da parashá semanal e posteriormente temos ali a nossa Havdalah. Então você que tem interesse em estudar o monoteísmo e abraçar aí o judaísmo voltado para a comunidade Bnei Noach, quero deixar aqui esse convite para você. Queridos, Devarim é a porção que nós estamos começando essa semana, e Devarim, como já falado, significa palavras. Temos muitas coisas para aprendermos aqui nessa parashá de Devarim. Mas antes de nós trazermos aqui o conteúdo e uma aplicação para nossas vidas, vamos entender onde nós estamos localizados. O povo de Israel, finalmente, eles atingiram os 40 anos do deserto.
Então todos os homens da geração de Moshe, da geração de Moisés, já estavam mortos. E eles agora, a informação que nós temos, eles estão acampados ali nas planícies de Moabe. Esta, de acordo com a Torá, é a última parada deles antes de entrarem ali na terra de Israel. Neste exato momento, a informação que nós temos pelos estudos e pela Torá é que Arão e Miriam já não estão mais vivos, e Moisés agora, ele sabe da sua partida, ele sabe que tem pouco tempo com os Benê Israel, e o Eterno já havia falado, orientado e avisado Moshe da sua partida depois da guerra contra os midianitas, mas algo muito interessante. Moisés, ele sabia da sua morte, ele sabia da sua partida, porque, como disse, o Eterno já havia orientado e revelado para ele. Então vem o Midrash e nos diz que Moshe, ele vai repetir algumas instruções, ele vai repetir a Torá, ele vai repetir as mitzvot, para certificar que realmente, de fato, os Benê Israel aprenderam a instrução do Eterno. Então pensou Moshe, já que Hashem me orientou e me avisou da minha partida, eu vou repetir a Torá para os Benê Israel. Eu vou repetir as mitzvot para eles. E eu quero estar bem seguro, bem tranquilo, que realmente eles aprenderam a Torá, e eu vou me sentir muito bem em saber que eu cumpri a minha missão aqui no meio dos Benê Israel. Então, queridos, uma boa parte aqui de Devarim, esse livro que nós vamos entrar a partir de hoje, e hoje é a primeira porção semanal, é difícil de imaginar, mas uma grande parte aqui da Parashá é um discurso de Moisés. Aliás, melhor dizendo, uma grande parte aqui da porção semanal é um discurso que Moshe vai fazer no sentido de instruir, relembrar a Torá, as mitzvot, para os Benê Israel. E vem o Midrash e nos diz que essa conversa de Moshe com o povo de Israel, com os Benê Israel, esse discurso de Moshe, ele durou 36 dias. E a cada dia, o povo de Israel, o Benê Israel, se reuniam com Moshe, escutavam as palavras de Moshe, diz o Midrash, e os ensinamentos de Moshe. Então nós podemos dizer, de acordo com o Midrash, que o livro de Devarim, amados, é um discurso de Moshe, onde Moshe vai relembrar a Torá, as mitzvot, onde Moshe ele vai certificar que verdadeiramente os Benê Israel entenderam a instrução do Eterno. Então olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Moshe, apesar de saber que tem poucos dias na terra, olha a preocupação de Moshe, certificar-se que os Benê Israel verdadeiramente compreenderam a instrução de Hashem. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. E nós devemos ter essa preocupação com a nossa família, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, sempre reforçar, incentivar as pessoas a entenderem, a se conectarem com a instrução do Eterno. Então eu acho muito lindo, eu entendo que é muito linda essa postura, essa atitude de Moshe aqui na nossa primeira Parashá. Queridos, e está escrito, vamos agora para o texto aqui da Parashá, estou aqui com a minha Torá na minha frente. Vem a Torá
em Devarim, capítulo 1, Deuteronômio, capítulo 1, e diz: Estas são as palavras, Devarim, que falou Moisés a todo Israel, além do Jordão, a respeito do deserto, da planície, defronte do Mar Vermelho, entre Parã e entre Tofel, Labã, Hatzorote e Dedi Zahaabe. Jornada de 11 dias fez Israel de Horebe pelo caminho do monte Seir até Cades Barneia. Li aqui Deuteronômio, Devarim, capítulo 1, versículo 1 e versículo de número 2. E olha que interessante. Vem a Torá e nos diz: Estas são as palavras que falou Moisés a todo Israel. Nós já aprendemos aqui que Moisés ele está fazendo um discurso, e segundo o Midrash, um discurso que teve a durabilidade de 36 dias, e a preocupação de Moshe: eu vou fazer esse discurso, eu vou repetir a eles a Torá, as mitzvot, para me certificar, diz o Midrash, que eles aprenderam bem. Então, bela atitude de Moshe. E nesse discurso vem Devarim, no capítulo 1, versículo 1, e nos diz que Moshe começou a falar a todos os Benei Israel. As palavras que falou Moshe a todo Israel. Nós vimos aqui que Moshe começa a falar para todo o povo de Israel. E vem o Midrash e nos traz algo muito interessante, amados, sobre essas palavras que Moshe começou a relatar. Moshe começou a falar. O Midrash nos diz que a voz de Moshe era tão alta, olha que interessante, a voz de Moisés, a voz de Moshe era tão alta ao ponto de 600.000 pessoas ouvirem a sua voz. Na verdade, ocorreu um grande milagre, onde todos os judeus que estavam presentes ouviram a voz de Moshe. E isso traz para nós uma lição muito importante. Deus quer abrir os nossos ouvidos para que nós ouvimos a sua instrução, que é a Torá. E o Midrash nos diz que a voz de Moshe alcança estes 600.000 Benei Israel. Ou, a voz de Moshe alcançou 600.000 pessoas. E não tinha microfone naquela época, não tinha caixa amplificada, mas tinha ali um Deus poderoso. Havia ali o Eterno, o nosso Deus Todo-Poderoso, que fez um milagre para que todos ouvissem a voz de Moshe. Então Moshe, agora, de acordo com a Torá, ele vai relembrar, ele vai enumerar agora alguns pecadinhos que os Benei Israel, que os filhos de Israel praticaram no passado. E a ideia, diz o Midrash, dessa lembrança é ajudar eles, o Benei Israel, essa geração que está entrando na terra. Moisés ele quer ajudar eles a fazer um refinamento e a fazer a techuvá, um verdadeiro arrependimento. Então Moshe agora ele vai relembrar os erros do passado para que essa nova geração não repita-os novamente. Isto é, Moshe, ele sabe que tem poucos dias e ele quer refinar o coração, a alma, a mente, o intelecto dessa geração para que eles verdadeiramente agrudem na Torá e
sigam as orientações do Eterno. Então, quando nós lemos aqui Devarim, queridos, quando nós lemos aqui Devarim, capítulo 1 e capítulo 2, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, fica bem claro para nós o propósito de Moshe. Moshe diz a Torá, em Devarim 1:1, estas são as palavras que falou Moisés a todo Israel, e nós já sabemos aqui que Moisés ele tem a intenção de falar essas palavras para relembrar, para certificar-se que os Benê Israel iriam fazer a vontade de Hashem. E vem o Midrash, queridos, e nos diz que Moshe ele começa a relembrar ali alguns pecados dos Benê Israel da geração anterior. Como, por exemplo, vem aqui o Midrash e nos diz, de acordo com o versículo 1, que Moshe relembra eles do pecado do deserto, onde o povo ele realizou aquela murmuração dizendo: gostaríamos que tivéssemos morrido no Egito. Então aqui no versículo de número 1, nós vamos perceber aqui a respeito do deserto. Então Moshe agora está falando com todo o povo de Israel a respeito do deserto. Isto é, Moisés está relembrando a geração atual. Lá no passado, a geração, os vossos pais murmuraram. Não murmure daqui para frente. Então nós vamos perceber aqui Moshe refinando e relembrando e corrigindo o povo para que eles não caiam mais nesse tipo de pecado. E aí a Torá aqui, em Devarim, capítulo 1, versículo 1, vai nos falar do pecado da planície, do pecado do Mar Vermelho, onde eles murmuraram e reclamaram com Moshe que era melhor ser sepultado no Egito do que morrer ali no deserto. Então nós vamos ver aqui Moisés relembrando alguns fatos, alguns pecados que o Benê Israel praticaram durante toda essa caminhada. E vem o Midrash, amados, e nos diz que o Moshe ele tem a intenção de relembrar esses pecados, como disse, para que o povo fizesse techuvá, para que o povo fizesse de coração um verdadeiro arrependimento. E eu trago aqui algumas informações do Midrash para alicerçar esse ensinamento de Moshe. Então, recapitulando, Moshe, ele está falando palavras, ele está em um discurso. A intenção do discurso de Moisés é relembrar a Torá, as mitzvot, as instruções do Eterno, e Moisés quer ter certeza que eles vão fazer a vontade de Hashem. Uma bela preocupação de Moisés de estimular o estudo da Torá. Moisés está refinando o povo para que eles vivam a instrução do Eterno. Moshe está levando o povo a fazer techuvá por meio da Torá. Moisés está levando o povo ao arrependimento. Moisés está preparando uma geração que vai brilhar na terra prometida. E eu trago aqui algumas informações e alguns detalhes do Midrash. O Midrash, por exemplo, nos conta que Moisés, que Moshe, ele lembra os Benê Israel dos pecados que cometeram ali nas planícies de Moabe. Então isso está registrado aqui em Devarim, capítulo 1, versículo 1, onde nós sabemos que os homens, eles pecaram contra o Eterno, cometendo a prostituição e a idolatria. E Moshe relembra eles, e eles ouvem o que Moshe relatam
e eles fazem techuvá, eles se arrependem mais uma vez de seus pecados. Então a gente percebe que Moshe está refinando o povo e levando o povo à consciência dos erros e à ação de fazer techuvá, de fazer arrependimento. E vem o Midrash, também nos relata aqui que, novamente, a voz de Moshe foi ouvida pelos Benei Israel, e Moshe relembra eles do pecado do Mar Vermelho. Quando eles viram o exército do faraó se aproximando, como diz a Torá, eles entraram em pânico quando o exército do faraó começou a chegar perto dos Benei Israel. E aí Moshe, diz o Midrash, Moshe relatou para eles: vocês gritaram de medo. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ao invés de sermos mortos aqui pelo exército de Faraó, foram as palavras do povo de Israel quando viram ali o exército de Faraó. Isso ilustra para nós uma falta de confiança no Eterno. E Moshe, ele vem e traz essa lembrança para refinar eles de não caírem no mesmo erro. Isto é, daqui para frente, confiança total no Eterno. Queridos, então, é isso que o início da Paraxá nos mostra aqui. A Paraxá nos mostra Moshe relembrando o povo dos erros, e a intenção de Moisés é refinar o caráter, é refinar o povo de Israel, levando eles à correção de falhas, levando os Benei Israel a um refinamento e uma conexão muito forte com o Eterno. E é interessante, queridos, que quando nós lemos aqui essa porção, nós aprendemos que o Eterno, diariamente, Ele quer nos corrigir. Quais correções você precisa na tua vida? Talvez você precisa melhorar no estudo da Torá. Talvez você precise gastar mais tempo com o estudo da Torá, o estudo da palavra de Deus. Talvez nós precisamos de algumas correções. E claro, a intenção de Moshe aqui sempre visava o positivo. Moshe queria o bem do povo, Moshe queria entregar instruções para o povo, para que o povo verdadeiramente obedecesse às instruções do Eterno. Isso significa que o Eterno, Ele quer nos corrigir, mas num sentido positivo, para nos levar a vivermos a instrução dele aqui na terra e, nesse sentido, sermos um ponto de luz na nossa família, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade. E qual área da sua vida exige, nesse momento atual, correções? Talvez estamos deixando de ler a Torá durante a semana. Talvez estamos deixando de ler a palavra de Deus. Talvez estamos abandonando as preces semanais, ou melhor dizendo, as preces diárias. Talvez estamos um pouco superficial na obediência das 7 leis Benei Noach. Onde precisamos melhorar? Quais correções nós precisamos? Como homens, como mulheres, como filhos? Que tipos de comportamento eu estou tendo perante a planície de Moabe? O que nós aprendemos com a planície de Moabe? Aprendemos que devemos resistir o mal,
Aprendemos que devemos dizer não para as tentações. Aprendemos que devemos abraçar a vontade do Eterno revelada para nós, Benenoar, as 7 leis e as suas derivações. Então sempre é bom nós passarmos por correções, porque as correções, elas geram refinamento espiritual em nossas vidas. Correções nos levam a agradar mais o Eterno. Correções nos levam a reflexões dentro da palavra de Deus, dentro da Torá, dentro da palavra do Eterno, para mostrarmos para a nossa geração que ainda existem justos na face da terra. E que nós possamos aprender com essa paraxá, com essa porção, correções, fazermos techuvá, nos arrependermos diariamente, porque Devarim, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, são palavras de Moshe para os Benei Israel, e são palavras com carinho, são palavras com amor, são palavras de um líder que quer refinar um povo e mesmo que necessite colocar o dedinho nas feridas para relembrar os erros passados. E foi exatamente isso que Moshe fez. Moshe veio enumerando os erros que os Benei Israel cometeram desde a saída do Egito até a chegada aqui nas planícies de Moabe. Em outras palavras, Moshe está relembrando o povo dessas falhas, está refinando o ensinamento da Torá e o propósito final de Moshe, levar o povo a fazer techuvá, isto é, levar os Benei Israel ao verdadeiro arrependimento. Refinamento no caráter, refinamento na alma, refinamento no comportamento, refinamento das nossas atitudes perante uma sociedade, perante uma terra que nós vamos entrar. Tal que nós possamos verdadeiramente, diariamente, fazermos techuvá, fazermos arrependimento com as ações erradas que nós tomamos. E importante, sempre relembrando, estudando, relendo, meditando, aplicando a Torá em nossas vidas diárias. A Torá, a palavra do Eterno, a porção semanal, tem que refletir no início da nossa semana. Melhor dizendo, na semana inteira. Como dizia o nosso Rebbe Menahem Mendel, depois de uma boa leitura da Torá, devemos parar, pensar e refletir. O que é esta porção? O que esta palavra tem a ver com a minha vida? Onde eu posso aplicar ela no meu cotidiano? Palavras minhas? Não. Palavras do Menahem Mendel. Então que nós possamos pegar essa porção semanal, aplicarmos em nossas vidas, fazermos correção, fazermos techuvá, porque a Torá nos leva a essa sensibilidade de conexão com o Eterno. Que o Eterno abençoe a tua semana. Shavuot Tov a todos. Amém. Amém.